Olá, é com imenso prazer que iniciamos o nosso segundo episódio do nosso podcast Nutri e Doc. Infelizmente, hoje a Nicole teve um imprevisto no que tange saúde, está sem voz, devido às mentorias que ela faz. Então, conduzirei sozinho o nosso segundo episódio. E hoje temos o imenso prazer de receber aqui um profissional no qual eu admiro muito. Eu já o admirava sem saber que ele era uma pessoa um tanto quanto próxima em região, mas pelo seu profissionalismo, dedicação a conhecimento, e não só ao conhecimento, mas o principal, que é transformar vidas através dele, com conhecimento que ele consegue realmente passar através de lives, de podcast, entre outros. Ou seja, não é aquele conhecimento guardado, é autor de livros que vem impactando positivamente a vida de milhares de pessoas com tratamentos naturais. Então, com muito prazer, agradeço imensamente, já de primeira mão, a presença do Dr. Tiago, no qual é biólogo, cientista e também nutricionista. É um incansável do estudo. Obrigado, Dr. Emerson. Obrigado, pessoal que está em casa, né? Fico muito privilegiado de poder estar participando desse teu projeto, né? Eu acho que quando médicos, quando nutricionistas saem para ensinar as pessoas, dá a entender que nós estamos no caminho certo. Muito obrigado por essa disponibilidade, né? O que eu puder responder, o que eu puder ajudar, o que eu puder agregar, eu estou aqui e estou para responder o que tu perguntar. Se eu puder responder, né? Vocês acham que é fácil falar na frente do médico? Não é fácil, não. Nada. Eu acho que... Eu sempre digo, até por exemplo, meu irmão se formou há pouco tempo, né? Em outubro do ano passado, vai fazer um ano já de formado, se formou médico. E eu sempre falei para ele assim, estudar veemente, mas o que mais mata paciente, literalmente, né? Literalmente, é o ego. Por que ego? Porque quando você não sabe exatamente determinada condução clínica, tem várias outras pessoas que o sabem, inclusive enfermeiros, etc. Então, questione, pergunte, seja humilde. E aqui vai ser uma troca bem interessante de informações, né? Se tem uma coisa que eu sou viciado é em aprender, conhecimento. Tá? Benção, né? E você, Tiagão, você tem um currículo gigantesco, porque saber doenças, literalmente, não é difícil. É só você abrir uma literatura médica, um livro de nutrição, etc. e tal. Você aprende sobre doenças. Mas até é o tema da nossa conversa hoje, é por que adoecemos. Você saber que a pessoa, ou diagnosticar uma pressão alta, uma hipertensão, você vai lá, faz a aferição da pressão, pede um Holter, vê que a pressão alta durante uma semana ou 24 horas ela manteve-se, você prescreve uma medicação. Ótimo. Você está amenizando os sintomas, que é a hipertensão, mas o porquê que essa pressão alta se instalou. Então, doenças crônicas são doenças extremamente evitáveis. As pessoas se preocupam muito com o câncer, entre outras doenças, e obviamente tem que se preocupar, mas tem uma doença comum, por exemplo, que as pessoas não dão tanta valia, e que para mim é uma doença que ela vai correndo, ela vai matando aos poucos, e normalmente a grande maioria das pessoas não dão atenção, por exemplo, a diabetes. E é uma doença extremamente evitável. Se não for uma disfunção genética, que é a diabetes tipo 1, a tipo 2 você ocasiona ela. Mas antes, Tiago, eu gostaria de fazer um questionamento. Nós estávamos conversando antes aqui. Eu, por exemplo, me tornei médico aos 30 anos, eu venho de uma família bem humilde, então quando eu me formei aos 30 anos, que eu venho da enfermagem primeiro, eu tive que trabalhar muito, né, para poder estar na dívida, ajudar a família como um todo, e eu vim de hábitos extremamente péssimos, ou seja, obviamente que o primeiro pilar, inclusive do meu livro, que eu vou lhe agraciar depois, é o sono. Plantões noturnos, não dormia direito, tinha vícios como o tabagismo, por exemplo, tomava medicações tipo Ritalina para poder ficar acordado, energético, consumia basicamente o que tinha em lanchonete de hospital, que era coxinha, refrigerante, etc. Até o momento que eu fadiguei extremamente. Aí foi onde eu conheci a nutrologia, a medicina ortomolecular, baseada em fisiologia, e me apaixonei. O que levou o Dr. Tiago, né, a conhecer e estudar os tratamentos naturais, né, da onde que surgiu essa necessidade, ou seja, foi porque você já empreendia na área, você começou a estudar por alguma questão de saúde tua particular ou de algum familiar? Isso, eu acho que foi um conjunto de coisas que foram acontecendo. Mas o que me deu o start de gostar de saúde foi que eu tive a síndrome de Crohn.
Então, meu intestino estava com um problema gravíssimo. Isso é uma doença violenta, tá? Muito. Gravíssima. O tratamento dela é complexo demais. Então, eu entrei nessa doença. Eu achei até que eu ia morrer. E aí eu conheci um profissional que fazia o mesmo trabalho que eu, a nível menor, né? Mas fazia. E ele me passou algumas plantas, alguns chás. E daí em diante, eu fui a muitos médicos, me atenderam muito bem, mas não conseguiram resolver o caso. E aí ele me passou algumas orientações naturais e em 13 dias eu estava curado. Então, eu vi que existia algo profundo ali. A gente sabe que nem tudo é tratável assim fácil, mas existem tratamentos na natureza para isso. Aí eu fiquei firme nisso aí. Aí depois eu fiz teologia. Nesse sentido, eu não decidi ajudar as pessoas, né? Eu me tratei. Aí fiz teologia, fiz 1 ano de teologia, eram 2. Aí não consegui pagar o curso lá, fiz 1 ano. E aí vim embora e um pastor disse assim, por que tu não trabalha na área de naturismo? Porque a igreja adventista tem uma área de saúde, assim, né? E aquilo ficou na minha mente, mas também não foi muito amplo assim, sabe? E só que eu queria desenvolver o meu intelecto, né? Eu queria mudar o meu comportamento, o meu jeito de ser. Então, eu comecei a estudar profundamente. O que eu fiz? O primeiro passo. Eu fiz isso durante 4 anos, tá, doutor Emerson? Eu peguei, aqui em Tubarão, tem uma universidade, chama-se Unisul. E eu peguei e fui lá, eu queria estudar saúde, eu fui lá, não tinha dinheiro nenhum, né? Eu fui lá e peguei a grade de medicina, peguei no site da Unisul a grade de medicina, e aí me dediquei a estudar das 7 da manhã ao meio-dia durante 4 anos. Na biblioteca. Conta, autodidata. Por conta. E nesse período eu tinha espaços de tempo, que eu estava programação neurolinguística, oratória, psicologia, naturismo. Então eu estudei durante 4 anos, sem nenhum centavo. Nossa. Nem ganhando dinheiro. Eu ia de a pé, né, do bairro Andrino até o bairro Deon, e voltava também. Eu não lembro de ter tomado um café lá na Unisul, porque não tinha dinheiro, literalmente. E fui estudando, nesse inteirinho aí. E aí eu comecei, aí teve um amigo meu, que é um professor meu, que mora no Pará, e ele me deu um suplemento para me vender. Né? E eu demorei, desse período, como eu era muito tímido, 2 anos, para poder vender o primeiro suplemento. E aí vendi uma levedura de cerveja. Foi revolucionário para mim, né? Porque uniu um pouco do conhecimento com um pouquinho de dinheiro, e a gente quer ter um pouco de dinheiro também, porque acho que é justo, Deus quer isso pra gente, né? Isso é bíblico, na verdade. Né? E dali para frente eu fui fazendo cursos técnicos, porque também não tinha dinheiro. Fiz saúde pública, técnico, tudo gratuito, né? Fiz alguns cursos pequenos de naturismo, que os cursos de naturismo são de 10 dias, 20 dias, não tem curso de naturismo grande. Hoje já existe, tá? Na época não existia. E aí depois fiz biologia. A biologia foi a grande sacada. Não, também foi por inspiração, porque a biologia eu posso falar de qualquer coisa. Eu posso falar de exame, eu posso falar de doença, eu posso falar de vírus. Eu não imaginei que era tão amplo assim. Extremamente amplo. Então eu podia falar de tudo. E aí foi o início do meu trabalho. Depois fiz uma pós-graduação em patologia clínica. Depois eu fui fazer uma pós-graduação em ciência da alimentação, que como é feita a comida da indústria. Aí decidi fazer nutrição. Depois fiz nutrição esportiva. Fui fazendo. Mas esse foi o start. Uma doença, um momento. Agora, o que explodiu a internet foi outros fatores, foi outras coisas, né? Não foi só estudar, foi outras coisas. Sim. É que isso é muito importante, porque não é só ter o conhecimento, né? É saber como passá-lo. Daí você consegue, doutor, fazer isso de uma forma bem... Eu recebi bem um dom. Sim. Eu não acredito que uma pessoa consiga fazer sem ter recebido o dom. Tá? Ela faz, ela desenvolve, ela fala melhor, mas eu acho que Deus chama aquela pessoa, né? E aí, se ela se entregar... muitas vezes eu desisti, né? Eu sempre achei que tinha pessoas mais capacitadas que eu. Eu sempre acho isso. Eu nunca me senti um cara que... o cara Thiago decorou, o Thiago fala bastante coisa, mas é porque eu tenho técnica para isso. Eu desenvolvi técnicas para isso que elas fazem com que tu nunca mais esqueçam, né? Palácio da memória. Eu estudei muito. Esses meus 4 anos lá, por isso que às vezes a gente pensa, né? Pô, eu tive um berço de ouro. Né? Isso é bom, melhor, né? Mas não quer dizer que tu vai ter sucesso por isso. Não. Acho que Deus usa aquela pessoa que menos tem. Eu era tão tímido, doutor Emerson, que eu rodeei uma gráfica que tem aqui na cidade 5 dias para deixar um currículo meu, para trabalhar lá de operário. Não tem nada a ver com livros, né? 5 dias. O nome da gráfica chama-se Coan. Tá? E hoje eles imprimem o meu livro.
Coisa entendeu? linda. Então Deus quer usar aquele cara que não é capaz de nada. Tu até falou uma coisa em off aqui, né? Que às vezes o profissional de saúde acha que sabe tudo, né? E acaba deixando de perguntar para uma enfermeira, para um técnico, né? E às vezes, se a pessoa tem mais experiência naquela área ali, ele às vezes deixa o paciente passar mal por ego, né? Não, toma isso aqui, deu, né? Entendeu? E o médico é a autoridade máxima em medicina, em saúde, né? Então tem que tomar cuidado para não passar qualquer coisa, né? Mesmo o médico. Que a formação ela te habilita, né? Agora o conhecimento é na prática. Bom, É na prática. É a expertise que você vai construindo. Por exemplo, quando eu me formei, por mais que eu já viesse da enfermagem, toda a minha base da área da saúde sempre foi porta de emergência. Quando eu era auxiliar de enfermagem, eu comecei como porteiro da Santa Casa, em São Paulo. Depois que eu me tornei auxiliar de enfermagem, nem curso técnico eu fiz. Eu trabalhava no pronto-socorro e também trabalhava no resgate rodoviário. Enfim, vim para cá, fiz medicina através de bolsa, financiamento a posteriori. E, quando eu me formei, fui trabalhar em hospitais pequenos, por exemplo. Chegava gestantes, por exemplo. Cara, tinha aquelas parteiras de 30, 40 anos de hospital. Tudo que você pode imaginar de parto, de complicação, de parto fácil ou algo difícil, elas já fizeram. Você acha que eu ia inflamar meu ego? Não. Ou eu sou o doutor e vou opinar? Para, rapaz. Essas mulheres, antes de eu nascer, elas já estavam ali. Elas sabem tudo, basicamente, né? Ela chegava assim, fulano de tal, o que você acha? Avalia, faz o toque para mim, por gentileza. Tudo mais. Ah, doutor, pode mandar embora que não vai nascer, não. Já deixa aqui que já vai nascer, já vamos ligar para o obstetra. Entende? Então, é isso que eu acho fundamental. Porém, até que é um tema bem interessante para nós iniciarmos, né, esse tema por que adoecemos, toda essa questão de trabalho, de correria, da busca incessante, né, por uma posição. Quando eu falo posição, não necessariamente ser conhecido, reconhecido, é uma posição de conhecimento no trabalho como um todo, né? Isso gera muito estresse, entre outros, ansiedade. Então, do tema por que envelhecemos, você, doutor Tiago, você acha que o estresse e a ansiedade ela impacta no nosso envelhecimento? isso 100%, né? Não é a principal causa, mas não existe uma doença, uma única doença que não tem um vínculo com a mente, né? Desde um esgotamento mental a um transtorno de ansiedade muito grave. Toda doença está relacionada à mente, independente de que ela seja genética ou não. O agravamento dela ou até a recuperação dela, num sentido total, tem a ver com a mente. Mas eu me surpreendi muito com o estresse, que para mim é o veneno, né? O veneno invisível, né? Eu me surpreendi muito porque eu fui estudar o infarto do miocárdio e estudar a relação entre gordura hidrogenada, margarina, enfim, né? E aí eu sempre vou para a biblioteca. Quando eu vou estudar algo muito profundo, eu não pego em internet. Perfeito. Independente que for um artigo científico confiável, enfim, faço isso também, mas hoje não, eu vou para a biblioteca. Né? Sempre biblioteca é o meu segredo, né? E até porque tem coisas lá que não vão ter na internet, né? E eu me surpreendi, eu peguei todos os livros que falavam de cardiologia e comida para o coração, enfim, estudei tudo. Achei ali a margarina, achei gordura hidrogenada ali, mas eu me surpreendi. Achei em alguns, mas todos os livros, todos relacionavam estresse a infarto. Todos. Entendeu? Quer dizer, o estresse supera a gordura hidrogenada em infarto. Não é a principal causa, eu acho que ele é um gatilho disso, né? A gente entende isso. O estresse é tão violento que, além de ser uma das principais causas de infarto, não a única, a mais é a gordura hidrogenada, mas ele mexe na tua modulação toda hormonal, tu não consegue ter hormônios em alta, a própria testosterona ela baixa no momento de estresse, o cortisol, que é o hormônio de estresse, quem produz o cortisol é a glândula suprarrenal. Você está em casa. É uma glândula que fica em cima dos nossos rins. E quando o cortisol está muito alto, essa glândula passou muito trabalho para produzir. Porque a gente, quando fala em hormônio, qualquer outra substância, o pâncreas produziu insulina. A glândula suprarrenal produziu cortisol. Tá, mas produziu da onde? Você tem que entender que o pâncreas ou a glândula é a cozinheira, pega um nutriente e produz outro. Então, eu vou tomar alguma coisa para estimular. Às vezes tu pega algo para estimular ou algo pronto, um suplemento pronto,
Mas aquela estrutura precisou de nutriente para fazer aquilo, do ingrediente para fazer aquele bolo, né? Então, como o cortisol está em alta, muito em alta, e existe algumas proteínas, alguns aminoácidos que produzem, que o rim, a glândula suprarrenal usa para produzir cortisol, que se exaure, acaba o ingrediente. Então, a cozinheira, que é a glândula suprarrenal, vai pegar esses nutrientes, os ingredientes não tem. Então, acaba exaurindo. Como a suprarrenal produz outros hormônios, né? O aldosterona, o DEA, uns hormônios que trabalham com mineral. Então, como produziu só muito acaba exaurindo essa glândula, e essa glândula não produz mais. Ela para, ela dá uma pausa. Ela vai parar, daí não produz DEA, que é uma segunda testosterona, é um hormônio que ativa realmente o ânimo da pessoa. O sulfato de dihidroepiandrosterona, que é o S-DEA, né, é um dos hormônios extremamente importantes, principalmente nas mulheres menopausadas, nos homens com andropausa. Essa segunda testosterona, ela libido sim, ela melhora muito a libido na mulher, mas só que ela protege muito o cérebro do envelhecimento cerebral, como demência, melancolia ou aqueles sinais associados à depressão, e também uma proteção óssea extremamente importante. E você está falando aqui, doutor, poucos médicos pedem um DEA, né? Pega uma pessoa estressada, aí às vezes pede o cortisol, mas não pede o DEA. Por quê? Tem que pedir o DEA. Por isso que eu estou falando, às vezes, aí está estressado de manhã, à tarde, à noite, está produzindo muito cortisol, com todas as suas consequências. Exauriu, né? Aí no final não produz mais cortisol, que é importante, muito. É um hormônio importantíssimo, não produz o DEA, não produz aldosterona, quer dizer, não funciona mais nada. O corpo não funciona mais. Então, o estresse está relacionado, isso aqui é só uma palhinha, está relacionado a problema hormonal, a problema cardíaco. Gente, eu estou falando assim de uma forma um pouco científica, mas você vai ao médico, a úlcera nervosa, entendeu? Você está entendendo? Tudo, Gastrite até uma hemorroida, tá? Até uma hemorroida tem a ver com estresse. Um monte de gente, a minha hemorroide estourou 2, 3 semanas de um nível de estresse muito violento, né? Então, eu acho que o estresse, doutor Emerson, é algo que precisa urgentemente ser controlado na vida do paciente que vive estressado. Sem contar derrame cerebral. Olha, psoríase, vamos lá. Bom, tu atende, né? Eu não atendo, tu atende, tu consegue ver isso com certeza com muito mais. Doutor Tiago, é extremamente interessante, né, esse ponto que o doutor colocou, o gerenciamento do estresse é a segunda parte do meu livro. O meu livro, né, o básico, não se negocia, porque você pode fazer Onde é que tem o teu livro para comprar? Porque eu não ganhei e não posso comprar. Não, meu querido, tem na Amazon por enquanto, mas o teu está lá na clínica, lá autografado. Tem que botar na minha loja virtual, quero que tu bote lá. Opa, com o maior prazer. Faz essa semana já, não deixa passar. Não, é só me ensinar como é que faz os passos que eu farei. O estresse ele é tão inflamatório e tão maléfico, tanto quanto o consumo exagerado de açúcar, por exemplo. Nós tratamos energia, emagrecimento e saúde. Os principais pilares que nós trabalhamos é a tríade energética, que foi o que você fomentou. É o cortisol, a insulina e a tireoide. Sem esses 3 hormônios regulares, você não tem uma função mitocondrial adequada. A mitocôndria que não funciona, o paciente não só não emagrece, mas não tem energia para diversos outros fatores da vida, como tanto performance física, tanto quanto cerebral. E, infelizmente, é de doer o coração, por exemplo. Nós recebemos um certo preconceito de outros colegas médicos, inclusive, né, de alguns auditores de convênios que falam que nós solicitamos exames demais, sem necessidade. É porque, infelizmente, eles não têm conhecimento para saber avaliar. Como o doutor disse, como que eu vou pedir só um cortisol e não vou pedir um DEA do paciente? Um depende do outro, como o senhor disse. O DEA está muito alto e o cortisol está muito baixo. Por que estou causando esse bloqueio? Tem profissionais médicos, até inclusive cardiologistas, que não pedem ou não sabem interpretar um simples exame de homocisteína, que é um dos principais marcadores para avaliar o quê? Metilação do fígado. Metilação, de uma forma simples para vocês que estão em casa, é como se fosse literalmente um carburador do teu corpo. Nós temos 2 sistemas extremamente importantes no nosso corpo. Formado em biologia, ele sabe muito bem, o Dr. Tiago, que é o ciclo de Krebs, para a geração de energia, e o ciclo da metilação, que é onde faz essa limpeza no teu corpo. A homocisteína alta, ela te coloca no risco exorbitante de doenças cardiovasculares, infartar e o AVC, o derrame.
Então, ou você tem uma mutação no gene de forma genética que é do MTHFR, ou a tua homosteína está muito alta. E é literalmente idiota você modular essa homosteína. É só você suplementar com suplementos, vitaminas que liberam esse carbono, faz a quebra ali no fígado do carbono metil, que é metilcobalamina, vitamina B12, metilfolato, entre outros. Porque eu acho que essa questão de exames, eu acho que a gente tá crescendo ainda, né? E à medida que a tecnologia vai avançando, eu acho que os médicos vão passar para isso, né? Tem um pouco de resistência, mas acredito que nos próximos 10 anos aí, um médico que não estudar nutrição e suplementação, ele deixará de ser médico. E o nutricionista que não estudar suplementação também vai deixar de ser nutricionista, tá? A suplementação é a base de tudo, tá? Então, eu acho que esse é um dos fatores dos vários do adoecimento, né? Exato. Claro que, né? Se fosse relatarmos tudo, não tinha que ser um podcast, tinha que ser uma palestra de 3 dias seguidos, né? O estresse é indiscutível. Não é o principal. Nós vamos chegar daqui a pouco no principal, tá? Perfeito. Bom, você como cientista, eu já coloquei na minha lista sempre de estudar, saber realmente, né? Saber realmente, eu sei que bem não faz, mas cientificamente, por expertise, tudo que você vem fomentando e levando de conhecimento, né? E sempre surgiu, entre aspas, uma prioridade, eu não consegui me aprofundar em tal tema. É uma curiosidade muito grande minha, né? Acredito eu que mais de 90% da população, eles colocam o celular para carregar do lado da cama quando vão dormir, ou dormem com barulho de chuva, inclusive eu sou um desses, entendeu? Então, o celular carregando à noite, ou o tempo todo no bolso, enfim, aparelhos. Aí você pode fomentar, você pode já discorrer sobre celulares, que é um dos principais, micro-ondas, fique bem à vontade, doutor. Doença, está atrelado a hoje às tecnologias que vêm ocorrendo? 100%. Essa não é uma resposta que seria agradável, né? Ou algo que as pessoas vão entender nesse momento. Eu acho que nos próximos 10 anos a gente vai entender um pouco melhor sobre eletromagnetismo. Já entendemos o que eu digo para passar para as pessoas elas entenderem, né? Porque às vezes a gente não vai conseguir captar bem essa mensagem porque a gente vive num meio muito tecnológico. Mas vai chegar o momento que a gente mesmo vai abusar disso, vai ver que as doenças são sim causadas por eletromagnetismo. Se você pegar agora, tem um aplicativo, você coloca no celular aí, bota um aplicativo aí que mostra as ondas eletromagnéticas só de celular. Coloca, e aí tu coloca lá nesse aplicativo, tu coloca onde você mora. Você coloca. O doutor Emerson, é raio para tudo quanto é lado. Demais. Tá? Então, com o avanço da tecnologia, nós esquecemos de entender que existem energias no universo. Existe energia ionizante, energia não ionizante. A ionizante é aquela energia um pouco mais forte, que é o do raio-x, por exemplo. Para vocês entenderem, tá? Toda energia vem do Sol. Nós temos 7 tipos de raios solares. Tanto é que a gente tem o arco-íris com 7 cores. Cada energia é uma cor. Rapaz, eu não sabia disso, não? Cada energia é uma cor. Então, nós temos aí no Sol o raio gama, nós temos o raio X, nós temos o raio UV, ultravioleta, que é dividido em 3. O raio V é o VA, o VB e o VC. Ótimo. O VC não chega na Terra, porque a onda dele é assim. O VB passa, porque a onda dele é assim. E o VA passa mais fácil, porque a onda é aquela questão de rádio, já ouviu falar? Ondas curtas, ondas longas. Sim. Então, também do Sol tem as ondas de rádio. Uma das cores do Sol é a onda de rádio, um raio solar, que também tem as de alta frequência e de baixa frequência. E nós temos as ondas eletromagnéticas, que são as ondas micro-ondas. Também é do Sol, tudo é do Sol. A medida bem dosada, ela não faz mal nenhum, até às vezes é curativa. Essas energias que a gente recebe do Sol. Porém, direcionadas, que são um grande problema. Então, são as ionizantes e as não ionizantes. Presta atenção lá nos raios UV. O UVC não faz mal nenhum, nem chega na Terra. O UVB é o que produz vitamina D. Tá? E o UVC é o que produz câncer. Então, a exposição ao sol demais, entendeu? Pode me fazer mal, porque eu não sou lagarta. A pessoa tem que ser biologicamente entendida para isso, né? Ou ela tem que ter alimentos protetores disso. O iodo, a gente vai discutir no final sobre isso aí. Vou falar um pouco sobre algumas algas, né? Então,
eu tenho que primeiro pensar nisso aqui. Na questão do celular, ficou um grande problema, porque é uma tecnologia móvel, né? No caso do celular. E é uma tecnologia que tem ondas ali. Antes, a tecnologia era diferente. Era um celular com uma base e uma antena. Agora não. Agora, como é móvel, eu tenho que colocar antena em tudo quanto é lugar. Todo prédio que tem uma antena de celular deveria fazer um baixo-assinado para retirar de lá. Você está dormindo no lugar mais cancerígeno que se pode dormir. Tá? Isso tem uma brasileira que fez um estudo profundo, tá? Ela é respeitada no mundo inteiro, e ela provou que onde existe antenas de transmissão de celular, essas pessoas ali têm mais câncer. E ela foi fazendo um levantamento e mostrou que à medida que distanciava da torre, as pessoas tinham menos câncer. Ela fez estudo mais de 10 anos para poder entender esse mecanismo. Tá? Então, o que acontece? Quando a energia eletromagnética entra em contato com a gente, ela vai minando. Ela vai minando. Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. E outra coisa, no Brasil, a nossa lei, infelizmente, não está pronta para isso. Nos próximos 10 anos, acredito que vai acontecer uma boa transformação. Mas existem países que têm ondas frequentes menores. Então, não pode colocar um celular de qualquer potência. Por exemplo, tem celular com potência maior que o outro. O LG, por exemplo, é o de menor potência. É o celular com menor potência. O iPhone não é o pior. Tá? O pior, isso muda, tá? Não é toda a marca, não é todo o tipo, mas o pior dentro das linhas é o Motorola. Então a frequência é muito grande. Eu vou ter um problema, não sei, tu carrega o celular o dia inteiro contigo. Eu carrego o celular comigo o dia inteiro. Né? Depois eu vou dar algumas soluções para isso aí. Então, aí entra aqui a energia do celular. Nós temos ali do raio solar, nós temos a energia micro-ondas, que é a energia do nosso micro-ondas. Né? É uma energia não ionizante, tá? É uma energia leve. Não é uma energia ionizante, tipo do raio-x. Certo. É uma energia leve, mas ela fica minando. E eu estudei a patologia clínica para entender isso, porque eu sempre me preocupei. Se eu comer uma coisa muito, né, de uma vez só, será que isso vai gerar uma doença? Não gera. Só se for muito tóxica, né? Mas um alimento que faz mal, se eu comer uma vez, não vai me fazer mal. Agora, se eu trabalhar uma pequena quantidade frequente, aí que vem um problema. Tá? A célula se lesiona, o DNA se lesiona à medida que a gente vai utilizando. Então, tu tem um micro-ondas, que em 2 anos aquela borracha já não funciona mais. Tá? Então, você liga todo dia. Eu usei o micro-ondas uma vez na vida, uma na morte. Não vai mudar nada na tua vida. Mas na tua casa, no teu momento, teu micro-ondas é novo, sabe? Tu tem que cuidar com isso. Porque ele vai minar. E uma das coisas que eu acho pior também, porque qual que é a questão? Na maior parte das vezes que você utiliza o micro-ondas, você vai descongelar uma carne. Ela está envolto a um plástico e também num pote de plástico. Mas o principal, você já está com principalmente pessoas solteiras, estudantes e tudo mais, utilizam o micro-ondas para descongelar o quê? Comida congelada. Que já é uma comida que não presta, né? Então é uma junção de fatores. É isso. O que é de vez em quando é de vez em quando. Você consumir um doce, uma sobremesa, de vez em quando, num ambiente que você dorme bem, que você vai atividade física, cara, não é isso que vai ocasionar o problema, entendeu? A questão é o todo dia, que nesse vídeo fomentou, doutor, é aquela velha história da pedra que tanto quanto bate, quanto fura, entendeu? Quanto mais você se expõe e a recorrência... Então, qual é a solução hoje, tá? Primeiro, baixo-assinado no prédio. Né? Você não pode ter uma antena na tua cabeça. Mesmo a Starlink, assim? Não existe. Não existe nenhuma segura hoje. Não existe segurança. Tá? Nós estamos falando de um celular daí. Nós estamos falando de uma rede que recebe sinal. Nós estamos falando de coisa violenta ali. Entendi. Tá? Então, o primeiro passo é esse aí, resolver essa parada. Segundo passo, que é o mais importante. Existem 2 tipos de aparelho que bloqueiam isso. Tá? Existe um aparelho que parece um aparelho de mosquito, que tu coloca na tua casa. Tem aqueles aparelhinhos de mosquito, de mosquito. Lembra do SBP? Sim, coloca na tomada. Então tem um na tomada que bloqueia toda a energia eletromagnética da tua casa. Super barato, acho que está R$150 na internet. Aguenta aí 1 ano esse poder. Tem um nome para as pessoas que nos ouvirem e procurar no aparelho bloqueador de sinal. Ótimo. Tá? E tem um chip de celular. É o mesmo que usa em presídio, será? Não sei. Não, mas ele não. Aquele lá bloqueia o sinal. Esse bloqueia o efeito do sinal. Da onda. Tu continua usando. Perfeito. Não altera em nada. Não altera nada. Tá? E tem um chip de celular que tu coloca atrás também.
que bloqueia. Então, acho que a solução momentânea agora é nós usarmos esses 2 tipos de aparelho. Perfeito. Tá? Para que a gente possa ter assim, uma saúde eletromagnética. Não estamos prontos para ouvir isso tudo. Doutor Tiago, eu só quero aproveitar e já falar um tema sobre contigo, para você que está em casa aí, porque hoje o que mais vemos, infelizmente, né, por ego, aquela briga entre profissionais, qualquer coisa que destoa, que nem você falou assim, não estamos preparados para alguns temas, mas que destoa daquele profissional macaquinho treinado é aquele que assim, você colocou aqui na minha frente, é isso daqui e é verdade pura. Não tem a capacidade cognitiva, entendeu? Ou perceptiva de conseguir olhar um pouco além. Então, preste atenção. Não tem valor científico, porque isso é uma percepção minha e ainda não vi, né, exames científicos a respeito. Caso o senhor já tenha conhecimento, eu gostaria que você me passasse. Mas falando sobre o celular, eu já estou na clínica, né, trabalhando nesse tipo de medicina já há 7 anos. Eu venho observando de um número absurdo de homens jovens, adultos jovens, entendeu, inférteis, que não conseguem engravidar. Por quê? Talvez acredito, celular o tempo todo no bolso. Poxa, que bom que falou isso aí. Claro que, como o senhor mesmo disse, entende? Quando o estresse, o sono inadequado é um dos piores venenos para reduzir a testosterona em um homem. Tá? Em um homem. Então, um homem que tem um nível de estresse muito alto, que não dorme bem, a depender da clínica, dos objetivos, da idade, de prole, né, de filhos no caso, se formos repor a testosterona é para melhorar, né, para dar aquele resgate, daquele zumbi, como o senhor disse, né, quando nós estávamos conversando. Mas não existe o tratamento se você não tratar a base, que é dormir bem, gerenciar o estresse, entre outros. Mas para não sermos prolixos, né, referente celular, infertilidade no homem. Já viu algo a respeito? Sim, existem estudos que mostram isso aí, tá? Ótimo. A gente não consegue. Aqui, a ciência ela tem que ter 2 pontos: a observação e o científico. Estudo é estudo, o nome já diz, é estudo. Não está comprovado, é estudo. Tá? Mesmo que seja um estudo que diz que é comprovado, está dentro do padrão de estudo, um duplo cego, um randomizado, não quer dizer que aquilo funciona. Ele só foi organizado. É um TCC bonito. Não quer dizer que aquilo vai funcionar. Porque até mesmo não existe nenhum estudo científico em 100% da população, né? Somos seres individuais. Isso, entendeu? Então, a gente tem que cuidar muito com o estudo científico também. Eles são bons, mas a gente tem que saber estudar eles. Agora, assim, qual a parte frágil do homem? Próstata. Qual é a parte frágil da mulher? Baixo ventre e seio. Então, ou ela vai para a academia e bota o celular ali, água mole e pedra dura, tanto bate até que fura. O homem bota muito o celular no bolso. Então, não é um produto de botar. Você tem que desligar à noite o celular. É importantíssimo fazer isso aí. O celular, ele impede a produção de melatonina. Já existem estudos mostrando isso aí. Porque as ondas eletromagnéticas impedem isso. E, principalmente, a luz branca do celular. Essa luz branca, luz azul do celular, independente de azul, ela acaba resolvendo um problema com os olhos, ajudando, né? Porque nós estamos com um grande problema com miopia, né? Por causa do celular. Mas todo tipo de luz, independente de azul, branca, amarela, vermelha, rosa, ela vai alterar a sua produção de melatonina através da pineal. A luz sempre faz isso, né? Mas é interessante da luz amarela. A luz amarela já é diferente, tá, doutor Emerson? Você está em casa. A luz amarela dispara o sono. Deixa eu explicar para você uma coisa. Qual é a cor do pôr do sol? Amarelo. A amarela. A galinha começa a dormir já no pôr do sol. Então, por exemplo, aqui atrás tem uma luz amarela, não tem? Cadê aqui? Ó? Tem, tá aqui, aí. Ó, essa dá sono. Se desligar essas luzes brancas daqui e nós ficarmos nessa luz aqui, não dá um soninho? Ó, só no pensar nela. Por quê? Porque é exatamente isso que Deus criou. Eu falo assim, André, dá só meia horinha, pausa aí e né? me chama. Então, essa luz, tanto é com ambiente romântico, então essa luz é importante. Então, se eu quiser dormir, o primeiro passo é não estar com o celular do lado, porque geralmente é uma claridade muito grande. A gente foi feito para dormir quase no absoluto escuro. A gente consegue dormir com alguma luz, né? Mas o melhor sono é um sono mais escuro e o celular sempre vai atrapalhar isso, doutor Emerson. Segundo os estudos, segundo questões fisiológicas, vamos por assim, fisiológico, o ideal era exatamente esse, que nem o senhor disse. Era dormir no pôr do sol, num ambiente realmente escuro, mas só que, por exemplo, sem cortina, sem nada, porque assim que tivesse os primeiros raios de sol, estimular o cortisol e nós termos o ímpeto de acordar. O problema hoje, vida muito corrida. Agora, fiz tudo, trabalhei bastante, deixei filhos, ajustei tudo, deito na cama, é o momento de eu relaxar. Aí fica, né? Só aqui, ó, nas redes sociais. Tem um estudo que mostra, doutor Emerson, que se o celular tocar agora,
Para me concentrar de volta é 14 minutos. 14 minutos. 14 minutos, tá? Pensando nisso, o que eu fiz? O meu telefone é método trabalho. Eu só recebo ligação de quem está na minha agenda. E pode ver que não cai nada aqui de WhatsApp, nada de Instagram, nenhuma notificação. Por quê? Isso é bom. Isso é interessante por quê? Porque, primeiro, eu já tenho TDAH, entendeu? Tu já é um pouco agitado, né? Aquela questão de ter aquele relógio que conecta aqui, mas nunca na minha vida. Meu irmão fala assim, compra um negócio daquele, cara, ele é bom, então, bom pra quê? Eu tô atendendo, eu tô conversando aqui contigo, o negócio vibra, cara, pra eu que já tenho TDAH. Entendeu? Eu já sou agoniado. Cara, vai ser automático, eu vou olhar, e aqui, como o senhor disse, pra voltar a entender o que o Dr. Thiago tava falando, vai esse tempo todo. Dispara. Então, o eletromagnetismo é um grande problema. Nós temos um grande problema aqui, não estamos prontos hoje ainda, doutor Emerson, que é a questão de vírus e bactérias. A pandemia mostrou para a gente que nós estamos carentes de algumas vitaminas, né? Nós estamos carentes de mais de D3. Qualquer médico de posto de saúde, o médico mais especializado que existe, ele vai pedir D3 ou B12 em qualquer mínimo de exame. Ele vai pedir isso, independente do conhecimento que ele tem. Porque a D3, a gente entendeu que nós temos uma carência grande de D3 por causa que a gente está pegando o sol. Então, os vírus e as bactérias serão nos próximos 20, 30 anos, o maior problema de saúde do mundo. Nós entraremos nas superbactérias. Também não estamos prontos para isso e nem estávamos na pandemia. Tu vê que a gente começou a aprender a lavar a mão. Uhum. A gente só lava a mão assim, lava a mão. Aí nem saber lavar a mão a gente sabia. Para ver como a gente estava despreparado para vírus e bactérias. Esse é um. Quer falar alguma coisa? Não, só vou complementar nesse. Infelizmente, eles até pedem, mas eles não sabem repor. Nem repor, nem interpretar. É difícil interpretar também, tá? Eu não estou sendo arrogante, entendeu? Mas, porém, não sei se você observa no meu Instagram, frequentemente eu abro caixinha de pergunta, entendeu? No mínimo 50% das minhas perguntas são pacientes perguntando sobre o resultado de vitaminas e principalmente a vitamina D e a B12. E aí o que acontece? Eu fui no médico e ele falou que estava normal. A mulher... Normal com 20? A mulher cansada, fadigada, memória ruim, queda de cabelo, entendeu? Vitamina B12, 120 e vitamina D em 20. O Dr. Ítalo Rachid e alguns autores, por exemplo, eles preconizam, né, e eles advogam que não existe vitamina D. É hormônio D, que ela é tão benéfica e tem um estímulo hormonal no nosso corpo que deveria chamar-se hormônio D. Então, inclusive na pandemia, 2 pontos que eu observo, né, que prejudicaram muito, principalmente a evolução ao óbito. Primeiro, sarcopenia, que é a perda de massa magra, principalmente os obesos, porque os obesos são sarcopênicos. Para quem não sabe em casa, a sarcopenia é quando você tem pouquíssima massa magra ou nem a tem quase, né? Que não existe ter zero massa muscular. E também a deficiência principalmente de vitaminas e minerais, inclusive a vitamina D. Nós não estamos prontos para a pandemia, tá? Não, nem para produzir vacina para isso. Tu atende um consultório, tens o privilégio que outros profissionais não têm. Né? Eu estudo muito, eu tenho bastante conhecimento porque a gente visita, né, e conhece muitos bons médicos. Né? O que baixou de ferro nas pessoas depois das vacinas, tá? A gente não consegue provar científico, mas consegue ver na clínica isso aí, tá? Entendeu? Então, ferritina alta ou muda o processo de estabilização do ferro ou baixa ele. Então, as pessoas estão tão problema, porque a ferritina alta baixa testosterona, sabe? As pessoas estão... nem as vacinas nós estávamos prontos. Então, assim, nos próximos anos, se preparem para a imunidade. Cuidem da imunidade, vivam da maneira mais saudável possível, mais natural possível, para se preparar para as pandemias. Tá. Porque isso não parou por aqui. A Covid-19 é uma brincadeirinha perto do que vai vir. Não estou colocando terror, estou falando um meio científico. Vamos para a comida? Vamos para a comida, mas eu gostaria, agora ou no final... Claro, se eu puder responder. Entendeu? Que seria bem interessante. Você falou, se prepare para uma imunidade. Você falou assim, meios naturais, mas... Você poderia, doutor, elencar de 3 a 5 fatores cruciais se a pessoa chegar assim, a pessoa às vezes não pode pagar uma consulta comigo, né, não tem acesso a você como palestrante, enfim. Mas se a pessoa chegasse assim, doutor, por favor, cara, eu sou de família humilde, eu não posso ficar comprando muita coisa, suplementando e tudo mais. Eu, nas minhas condições, elenque os principais fatores que eu poderia, entre aspas, me preparar para esse momento. Como que eu poderia melhorar a minha imunidade? Então, o que é imunidade? É defesa. Como é que eu
tenho defesa. Eu tenho que estar bem nutrido e tenho que deixar meu corpo preparado para aquilo ali, para poder os meus anticorpos trabalharem em defesa do meu próprio corpo, né? Isso é imunidade. Mas Deus, sabiamente, criou tudo gratuito. Tá? 60% da imunidade é formada no sono. Então, sono não paga nada. Tá? Então, tu pode dormir muito bem antes das 10 horas da noite. Todo dia consigo? Não, mas faça umas 3, 4 vezes por semana, 10h30 no máximo esteja roncando. Então, tu já está restaurando a tua imunidade. Reduz o consumo de alimentos ultraprocessados, começa a comer comida de verdade, para que você possa realmente não estar deixando o teu corpo ser abatido. Reduza extremamente o consumo de doce. O doce é o maior vilão da imunidade. Por quê? Existe doce que é complexo e doce não complexo. Explica para mim. Uma banana é um doce não complexo. Ela é perfeita. Por exemplo, um mousse de maracujá é um doce complexo. Então, a energia para digerir um doce complexo é muito grande. Então, por isso que as pessoas sofrem muito com resfriado e gripe, porque a energia que elas estão gastando para digerir aquele alimento, que é muito complexo, era uma energia que tinha que estar reservadinha para o momento de dificuldade. Então, quanto menos tu comer, coisa mais simples tu comer, mais preparado está para a imunidade. Quanto mais tu fazer atividade física ao ar livre, sol, sabe, pé no chão, então são coisas naturais. Viver natural é a melhor forma de se proteger, né, dos vírus, das bactérias. Antigamente, nós tínhamos um problema, que era a higiene. Não temos mais. Certo. Entendeu? Então, nós temos tudo para viver muito bem. Não pensa que o médico vai resolver uma coisa que tu tem que resolver. Aí entra aquele ponto extremamente importante. O básico não se negocia. E outra coisa que eu advogo nas minhas redes sociais, inclusive até na clínica, você não pode terceirizar aquilo que cabe a você. Né? Você pode ir no melhor médico do mundo. Você pode, entendeu, ter acesso ao Dr. Tiago e conseguir abrir um consultório, passar 2 horas falando com ele. A verdade também comigo. Mas tem coisas. Dormir bem. Eu não posso. Nós não podemos chegar e te colocar na cama, entendeu? Escolher bons alimentos. Porque, assim, criou-se uma crença, até uma versão a nutricionistas, que eu ouço muito, por quê? Porque vai lá, acho que o nutricionista vai passar para a pessoa ficar comendo castanha, comer o pão feito na Índia quando o sol virou para o norte. Entendeu? Não. Cara, a comida tem que ser simples. Acorde, gente. Evite tomar café naquela primeira hora, entendeu? Que você acordou, para você não estimular de forma errônea o teu cortisol. Isso melhora o quê? Fadiga e cansaço. Outro ponto importante, que chama aterramento. Isso, ciência explica. O quê? Fique de pé no chão, descalço, na terra e na grama. Se exponha ao sol, 20 minutinhos. Então, são mecanismos que você não gasta nada. Gratuito. E Deus criou isso aí, né? Eu acho que a gente tem que... Imunidade é isso aí. Vocês aí de casa, você quer um alimento extremamente completo. Porque chegasse em mim assim, Emerson, me fale o único alimento, entendeu, que eu poderia suprir toda a necessidade. Vísceras. De boa qualidade, lógico, né? As vísceras, ela é um alimento extremamente completo, né? Escolhe um só. O único suplemento, ômega 3. Ou a vitamina D e magnésio. Essa é uma briga. Eu acho que eu falo assim, não tem um só, é 3. Ômega 3, vitamina D e magnésio. Quanto mais natural vivermos, mais perto de Deus, mais saúde nós vamos ter. Vamos para a comida? Eu acho que a comida que é o... Ótimo, que já estamos falando a respeito. Comida, né? Eu tenho um bom conhecimento, mas além de cientista, sobre alimentação, você também é nutricionista, né? Então, doutor, isso, então, eu acho que assim, ó, nós estamos comendo os piores alimentos do mundo dos últimos 10 anos da história. O nosso problema hoje é comida. Se não foi no passado, se não vai ser no futuro. Mas o nosso problema hoje está nos alimentos desnutridos. Nós temos 2 problemas na alimentação. Tá? Porque doença é o seguinte, doença é ausência de saúde, mas a doença só entra no corpo ou por envelhecimento, ou por desnutrição, ou por intoxicação. Então, não existe outro caminho. Essa tríade, então. Ou o teu corpo desnutriu, ou o teu corpo intoxicou. Na desnutrição... Me permita só fazer uma definição, porque quando se fala de desnutrição, as pessoas vão achar que é aquela pessoa emagrecida lá da Etiópia que não come. Desnutrição, gente, é ingerir alimentos que não são nutridos, ultraprocessados ou tudo mais. Que são fracos. Acredito que o Dr. Tiago fomentou que a desnutrição é quando você não tem, né, uma absorção adequada de nutrientes, como magnésio, vitamina D, etc. Por exemplo, tá? O alface de hoje não é o alface do meu avô. O ovo de hoje não é o ovo do meu avô.
Tá? Então, só para você entender, o ovo caipira tem várias vezes mais ômega 3 do que o ovo de granja. Isso é indiscutível. Por quê? Porque a gente não tá dando suporte para aquela planta, ou para aquela ave, ou para aquele alimento virar alimento. Nós plantamos direto, nós pegamos em um único ano e plantamos 2 espécies de planta no mesmo terreno. Tá? Nós precisávamos dar 6 anos de plantio para uma planta só, e 1 ano de pausa. Isso é técnica israelita, né? Então, no Israel se usa muito isso ainda. Então, eu tenho que dar essa pausa para a terra se fortificar de novo. Eu faço isso com adubo hoje. Aí eu forço essa planta a crescer. E essa planta cresce fraca. Então, quando eu falo disso, eu estou comendo... Hoje, nós estamos comendo alimentos desnutridos. Se você for nutricionista e estiver assistindo esse podcast, preste atenção. Você vai num programa mais básico que tem aí, é o mais prático, chama-se Diet Box. Você faz o plano alimentar aí do teu paciente, você vai conseguir botar macronutriente, vai fazer o cálculo bem bonitinho, o programa vai fazer isso por ti, aí você vai escolher que dieta que você quer ali, enfim. Mas depois você coloca numa barrinha chamada ver nutrientes. Você bateu o macronutriente, gordura, proteína e açúcar, bota ver nutriente para você ver. Está tudo desnutrido. Porque uma coisa é eu achar que aquele alimento tem. Olha a engronha que é, tá? O alimento já está fraco. Eu já estou desnutrido. E o nutriente que eu ingeri depende de digestão. Aí o intestino já não funciona bem? Você entendeu? Então, é a era do suplemento. Do suplemento certo. 30% do suplemento do Brasil é falso. De 20% a 30% é placebo. Ficou aí 40% uma média de coisa boa. Só para você entender a gravidade do caso. Exato. Mas a era do suplemento. Se tu não aprender a suplementar, tu não consegue mais na comida, infelizmente, toda a nutrição necessária. Se eu pegar, por exemplo, um paciente aqui, que ele tem uma B12 baixa, ele pegou uma paciente B12 baixa, e B12 baixa é discutível, tá? Não é a da referência do exame. Okay? Tem que estar no mínimo 600 a 800 uma boa B12. É que eu falo, tá? 600 a 1.000 eu gosto. Isso, tudo tranquilo. Entendeu? Para que você possa ter realmente um quadro legal. Que também a gente vai estudar sobre B12 qualquer dia, tá? É importantíssimo para ver se realmente essas injeções intramusculares são capazes de realmente fazer com que entre na célula essa B12. Porque tem um detalhe, quem faz o corpo usar a B12, isso aqui é ciência profunda, tá? Às vezes eu vou falar ou não vai conseguir entender. Chama-se ácido metilmalônico. Se o ácido metilmalônico não tiver certinho, não tem B12. Mas vamos pular aqui, senão vai ficar um negócio... Na área de suplementação a gente vai estudar isso aí. Só um minutinho, porque é diferente, gente, você ter a vitamina, o nutriente, qualquer tipo de marcador que você fez no laboratório, estar em níveis adequados na corrente sanguínea, entendeu? Do que está sendo utilizado para a célula de verdade. O senhor sabe isso aí. Quando um hemograma dá anemia, essa pessoa está anêmica faz muito tempo. Ela está anêmica faz muito tempo. Para chegar a marcar no sangue... coisa grave. Somos religiosos, mas eu vou usar um termo um pouco chulo e popular. Já está lascado. Já está lascado, né? Entendesse? Então, assim, então, eu posso comer uma B12 vinda da carne. A carne é o alimento hoje que mais tem B12. B12 pronta, ok? Porque a B12 produzida vem dos vegetais. Tanto é que o boi pegou a B12 dele do vegetal. Como é uma vitamina muscular, fica no músculo, fica no boi. Por isso que eu como a carne, vai ter mais B12 do que no vegetal. Mas não era assim antes da era do agrotóxico. Nós matamos as bactérias que produzem B12. Então, por isso que o vegetariano, o vegano, vai ter menos B12 o bariátrico ingerida. O bariátrico tem B12 absorvida, diferente. Você entendeu, doutor Hermes? Então, não quer dizer que eu coma B12 que eu vou ter B12. É isso que eu quero dizer. É um problema a nutrição. Essa informação, eu acho que ela é extremamente importante. Me perdoe só... Porque são 2 medicações extremamente utilizadas. Uma delas eu gosto muito, porque hoje, já que é porque adoecemos e envelhecemos, né? A metformina, conhecida como glifage, que é amplamente prescrita para diabetes, eu gosto de prescrever ela muito porque a ciência mostra hoje que ela tem um efeito anti-age extremamente interessante. Primeiro porque ela estimula as células Arcamância no intestino, que ela é fundamental para a saúde como um todo. Ela melhora a tua resistência periférica à insulina, né? E também ela reduz o encurtamento do braço do telômero, que é um tipo de célula que nos dá tempo de vida. Mas enfim, por que eu estou dizendo isso? Porque 2 medicações amplamente utilizadas que reduz ou até inativa a absorção de vitamina B12 no estômago e intestino, é a metformina, e também
os prazóis, os inibidores de prótons, de bomba de prótons, que são omeprazol, pantoprazol e esomeprazol. Então, se por qualquer motivo você utiliza essas medicações, fique atento também a sintomas, né, ocasionados pela deficiência de B12, cansaço, etc. e tal. A B12 é importante. Às vezes você comeu ela, então nós temos um problema com nutrição. Certo. Então, às vezes, o próprio nutricionista vai passar um macronutriente perfeito, mas se não souber suplementar, não vai resolver a parada, porque tem a ver com digestão, às vezes. Você entendeu? Então, tem que também melhorar a digestão desse paciente. Esse é um grande problema. Fraco em nutriente, por mais que coma o vegetal. O outro problema é intoxicação. Você tem uma ideia hoje, não sei que dia que você está assistindo esse vídeo, mas em 7 dias você ingere uma média de 10 mil tipos de substâncias químicas nos alimentos, uma substância diferente da outra. Sendo que 10 o corpo nem suporta mais. Isso é muito profundo. E aí você começa a ingerir tanta droga, que o teu corpo não dá conta mais. Só para você ter uma ideia em estatística, isso aqui é um dado interessante. O sangue inglês é 40 vezes menos tóxico do que o brasileiro. O sangue argentino, 20 vezes menos tóxico do que o sangue brasileiro. Nós temos um dos sangues mais tóxicos do mundo. Nós somos o maior produtor de agrotóxicos da face da terra. Ninguém produz agrotóxicos nem de perto. Eu sou da roça, né? Igual o Brasil, tá? Nem de perto. Então, nós temos agrotóxicos, temos corantes, temos estabilizantes. Nós temos drogas nos alimentos ultraprocessados que são violentas, tá? Principalmente em bebidas, né? Nós temos bebidas violentas. O refrigerante é uma bebida violenta. O refrigerante diet é pior várias vezes do que o refrigerante comum em droga. Nós temos adoçantes sinergéticos dentro do refrigerante diet, Dr. Hermes. Nós temos adoçantes sinergéticos. Você está em casa, às vezes não sabe o que é, que eu fico preocupado com profissionais de saúde. Que às vezes assim, tu tem que conhecer o produto. Se tu não conhece, pausa, não fala. Que o Dr. Hermes falou. Não sabe? Não fala. Espera, escuta. O que é um adoçante sinergético? É um adoçante que adoça adoçante. Você tem uma ideia? Vai ter dentro de um refrigerante diet, vai ter ali, pode ter aspartame, tá? Que é violento, é o adoçante mais perigoso do mundo. Tem sacarina, pode ter sucralose. E tem adoçante, esses adoçantes sinergéticos, eles ajudam esses adoçantes, que já são adoçantes poderosos e perigosos, a serem mais potentes. E sem contar que é extremamente desbiótico. Desbiótico. É um veneno, tá? Então, nós estamos comendo comida que não presta, estamos nos alimentos, muita coisa que não presta. Qual a solução para isso? Tá? Solução para isso é alimentos mais nutridos, fazer a nossa parte, o mais orgânico possível, melhorar a nossa digestão, isso aí melhorar a digestão tem a ver com mais hábito do que qualquer outra coisa. Não comer doce com salgado, não tomar líquido com sólido, mastigar devagar, não comer tarde da noite. São coisas que hábito, né? Hábitos que não tem qualquer pobre ou rico pode fazer. Isso tudo se resume naquela velha frase, né? Descasque mais e desembrulhe menos, né? Isso aí. E o que fazer com isso tudo? Nós ou envelhecemos por causa dessas drogas, que produzem os radicais livres. Radical livre, para quem está em casa, para você entender, nós temos 15 minutos, dá tempo para tudo. Calma aí. Radical livre, para quem está em casa entender, imaginem só a menor molécula que existe no mundo, chama-se átomo. O átomo é feito de prótons, nêutrons e elétrons. Prótons e nêutrons no centro e os elétrons ficam ao redor. Imagina aqui o sistema solar. Tenta imaginar aí. Isso aqui é um sistema de átomo, tá? O Sol no meio, os planetas ao redor. Fechou? E as luas ao redor dos planetas. Todo o sistema solar, você entende o que eu estou falando. Imagina só se a Terra sair para a esquerda 10 metros. Gente, é uma catástrofe. Não pode acontecer isso. Isso não pode acontecer nunca. Jamais. Na questão dos elétrons, dos radicais livres, os elétrons não podem sair dali. O alimento químico vai pegar o elétron e tirar de rota. Essa célula envelheceu. Essa célula ela está oxidada. Ela envelheceu. E por envelhecer, eu começo a adoecer e começo a morrer mais rápido. Isso chama-se oxidantes. Os antioxidantes, eles devolvem a Terra para o eixo, entre aspas, ou o elétron para o eixo do próton do nêutron. Então, por isso o antioxidante é importante. Existe uma tabela, eu até esqueci de te mandar, mas você pode pesquisar na internet, tabela de ORP, potencial de oxirredução. Me envie, por gentileza. Que mostra aquilo que... até dá para colocar depois, dá?
Dá para colocar depois, né? Vou te mandar. Então, eu vou fazer aqui assim, ó. André, marca nesse momento do vídeo aí, porque eu te mando, você sabe onde que é para colocar. Ó. Só dá um like aqui, ó, e aí pode falar o nome do aplicativo dele, já sabe que tem um corte no meio. Fechou. Essa tabela que eu vou mostrar agora, doutor Hermes, aqui, ó, do lado esquerdo são as coisas que são antioxidantes. Ótimo. Do lado direito da tela é as coisas que oxidam, que envelhecem. Tá? Se você olhar para esse lado aqui, se está em casa aí, você vai ver aí, ó. Olha para o lado direito. Café envelhece. Olha para o teu lado. Água mineral envelhece. Água natureza envelhece. Mas olha o refrigerante. O refrigerante envelhece aí mais de 400 de ORP. Então, tudo envelhece, mesmo água, percebeu? Sim. É normal as coisas envelhecerem. Também não precisa, envelhecem. Porém, Deus criou os que rejuvenescem. Já sabendo que a água lá do Jardim do Éden é uma água diferente. Essa água de hoje já é uma outra água. Mas não temos mais Entendeu? acesso. Mas Deus criou os antioxidantes que devolvem esses elétrons. Olha para cá, ó. Desse lado esquerdo, tá laranja. Toda fruta cítrica rejuvenesce, Sim. ela é um antioxidante. Você vai olhar aí na tabela, você está vendo agora, você vai ver o cranberry, o goldberry, frutas vermelhas, todas rejuvenescem. Tem aí a água Monchi, que é uma água que você não vai ter acesso, é uma água mais cara. E tem o óleo de fígado de bacalhau, que também é um rejuvenescedor antioxidante. Eu trouxe aqui para mostrar o que é um antioxidante na prática. Perfeito. O que rejuvenesce a pessoa, né? Qual câmera que pega bem aqui, doutor Emerson? Acho que é essa aqui, né? Eu vou tirar aqui então. Opa, essa água da frente aqui, ó, não tem problema. Ó, vou tirar essa água da frente aqui e vou mostrar. Eu vou envelhecer essa água aqui uns 20 anos. Isso aqui tem uma água torneiral que já está velha. Ok? Teu corpo passa um trabalho para rejuvenescer tudo que você ingere, mesmo as coisas naturais. Isso é normal da natureza. Isso aqui é um iodo 2%, doutor Emerson. Perfeito. Isso aqui a nossa mãe passava para matar tudo quanto é tipo de bicho. Tá? Porque isso aqui envelhece. Em cirurgia faz também, né? Mas tem um iodo diferente, não tem lá um... É um iodo um pouco mais potente, Mais potente, é utilizado né? como antisséptico, né, para cirurgia. Isso. Hoje já mudou um pouco, entendeu? Hoje tem clorexidina e tudo mais, mas tem alguns cirurgiões que eles ainda preferem o uso do iodo porque ele é visível, né? Você consegue ver onde você marcou. Entendeu? Ó, então, isso aqui é um iodo envelhecedor. Estamos envelhecendo. Essa água aqui, os elétrons todos estão descompassados. Lembra que eu falei dos elétrons, do planeta solar? E agora eu vou pegar um pedacinho de vitamina C. Isso aqui é um oxidante, está oxidado, e eu vou colocar um antioxidante. É só um pedacinho de vitamina C. Podia colocar mais, enfim, ou até menos, tá? Olha o que vai acontecer nessa água velha. Pode dar um zoom se quiser aqui, ó. Aqui, ó. Está rejuvenescendo Caramba. é a vitamina C. Sim. Se eu pegar aqui o chá da folha de oliveira, é 100 vezes mais potente. Eu expliquei o científico, mostrei na prática o que acontece na tua célula. Só não vai ficar totalmente branca, porque essa vitamina C efervescente tem um corantezinho. Não é sobre isso aqui. Mas eu precisava dessa vitamina para poder mostrar o que acontece dentro da célula. Então, quando você come frutas vermelhas, quando você come lá a pitanga do pé, tudo isso é antioxidante que rejuvenesce a tua célula. Agora eu trouxe aqui, eu vou mostrar para o pessoal de casa, outra coisa que limpa o corpo também. Na verdade, o que eu vou mostrar, ele é muito emocionante. E é a substância que mais pode limpar o teu intestino do mundo. São 3 armas contra a intoxicação que existe na face da Terra. Número 1, carvão vegetal. Número 2, suco verde à base de couve, folha, água e limão. Número 3, suco da babosa. Eu posso fomentar uma coisa? Claro, pode, enquanto eu preparo aqui, pode até falando, doutor Hermes. Perfeito. Enquanto você prepara, doutor, o que acontece? Falar sobre a babosa. Tem algumas coisas, para ser um pouco mais radical e mostrar os benefícios, eu até brinco. Creatina deveria ter na caixa d'água, literalmente. E outra coisa que deveria ter uma proporção, né, e sair nas nossas torneiras seria a babosa. A babosa, gente, ela é cicatrizante se você passar em feridas, mas para o intestino é fantástico. O Dr. Tiago depois vai mostrar a dele mesmo, né, da marca de suplementação dele, que eu acho bem interessante. Porque você tomou um shotzinho, sabe aqueles copinhos de dose de cachaça? Não é para você tomar cachaça, mas aqueles copinhos pequenininhos.
Você tomar um copo desse em jejum todos os dias... É poderosa. Pega essa água que está nessa jarra aí, doutor Hermes. Obrigado. Outro ponto rapidamente importante, falando já que o aí. doutor está falando sobre antioxidação, falou sobre célula, apoptose, que é a morte programada de célula. Gente, nós temos que desmistificar alguns conceitos. Quando se fala em jejum, fala-se de duas formas, normalmente. Ou é o jejum para emagrecimento, ou é o jejum religioso, que as pessoas fazem, né? Porém, como você quebra esse jejum, é o que atrapalha muito a tua qualidade de vida. Mas se você também quer ter acesso a melhorar muito e renovar tuas células, é o jejum, gente. Esquece jejum sobre emagrecimento. O jejum intermitente, principalmente aquele de 24 horas, 48 horas, você consegue fazer uma renovação celular absurda. É poderoso demais. Vamos para a babosa? A babosa Deus criou. Tem 3 tipos de babosa no Brasil. A barbadensis é a mais potente que existe, tá? Isso já não sabia. 400 no mundo, 3 no Brasil. A mais potente é a barbadensis, tá? A semanana é a substância que consegue refazer vaso sanguíneo. A aloimodim, tá? Que é uma substância que consegue limpar o intestino. E nós temos a aloína. A aloína é um pouco tóxica, porém tem mais de 74 estudos mostrando a ação dela anti-câncer. Nós estamos a um passo da cura do câncer. Ou nós vamos descobrir através do suco da uva, ou vai ser, eu tenho certeza disso, ou vai ser através da babosa. Me perdoe. Se eu pegasse... Posso complementar rapidamente? Outro suplemento que as pessoas utilizam de uma forma errônea, literalmente, que também tem estudos comprovando que ela tem um efeito protetor, ou seja, anticâncer, a melatonina. É bom também. Olha só, presta atenção que eu vou falar para vocês agora. Se nós pegássemos as farmácias do mundo todo, colocássemos num só lugar, 25% dos princípios ativos dessa farmácia estariam dentro de um pé de babosa. O que eu vou mostrar agora é muito impactante. Isso é química pura. Eu tenho aqui 3 copos. Esse copo com água, vou deixar aqui. Esse copo com água, esse copo sem nada que eu vou botar babosa. Essa água aqui, eu vou sujar ela. Imagina você tomando refrigerante. Isso aqui é água do teu intestino, tá? Comendo corantes, estabilizantes, tudo que não presta da tua alimentação, mesmo as coisas naturais também intoxicam em certo sentido algumas coisas. Então, não tem como fugir, mas tem como limpar. Ó, isso aqui é um iodo. O objetivo aqui não é oxidar, o objetivo desse experimento é mostrar algo escuro, né? Fechou? E agora eu vou pegar esse macarrão instantâneo e vou mostrar que ele simule, vamos dizer assim, o teu intestino, que suga as substâncias. Me desculpe, mas esse nome está errado. Não é macarrão instantâneo, é câncer instantâneo. É isso aí. Ó, o teu intestino sugou as toxinas. Isso não é intestino. Só estou falando para você entender, tá? Analogia. Você aprendeu que a água limpa o intestino. E é verdade, né? Limpou? Não. Mas eu fiz um teste uma vez, 3 horas dá uma limpada. Eu fiquei 3 horas? Fiquei mexendo, olhando e vendo o que ia dar ali, né? Agora eu vou colocar um pouco. Fiquei. Mas é cientista mesmo, né, cara? Porque cientista que tem paciência para fazer. Eu fui obrigado a esperar, porque daí para eu poder falar isso aqui com autoridade. Né? Uma vez eu fui mostrar que a gente ingere 150 gramas de açúcar por dia, dá 54 quilos de açúcar por ano. Eu fui no supermercado encher. Para eu entender o que era. Não consegue empurrar um carrinho com 54 quilos e tranca as rodas? Imagina tomando isso todo dia. Mas voltando aqui. Então eu gosto de fazer experimento. Sujei o teu intestino com a água suja lá. Ó, teu intestino sujo. Você aprendeu que a água limpa. Limpou? Não limpou. Agora o Thiago falou, que ele é cientista, que a babosa limpa. Deixa eu botar aqui e trocar de mão aqui. Espera aí. Posso tirar? Já? Caramba. Ó, mas a água não limpa, né? Ó, olha o que ela faz. Então, agora eu vou mostrar mais prático ainda, tá? Aqui está o teu intestino. Água lá dentro agora. Ó, agora tu vai tomar a babosa. Ó, tomou babosa. Tá? Não tá água, tá lá? Ó, tomei babosa. Como é que está o teu estômago do intestino? Você entendeu? Então, as pessoas, doutor Emerson, precisam aprender a usar os tratamentos naturais, porque senão elas só vão ficar em químico. Tem sua função, cada coisa tem sua função, mas nós não podemos deixar de falar da babosa. Agora eu tenho um último experimento, esse experimento faz tempo que eu não faço, em televisão, em nenhum podcast, mas eu gostaria de fazer aqui
Maior prazer. Deixa eu ver se eu pego esse copo aqui. Ó. Vou pegar outro copo aqui. Se precisar de alguma ajuda, é só falar. Isso. As pessoas não sabem, mas a água no corpo não é água, tá? H2O fora, quando entra no corpo, HO3O. O que é isso? Ela vira um cristal. A água vira um cristal. E a água cristal, ela é condutora. Tá? Isso é profundo, né? Isso aqui. Sim, porque até mesmo faz energia através da água, né? A água é condutora de energia, tá? Eu coloquei aqui um pouquinho de água com condução. Só te falar uma coisa rapidinho. Claro. Por exemplo, quando você vai numa clínica, médico, nutricionista, que você faz uma bioimpedância, aquele exame de bioimpedância para ver Por causa da água ali. percentual de gordura, etc e tal, é uma geração de energia, uma impedância através da água. É isso aí. Ela corre uma energia através da água. Ela pra poder fazer corre aquelas energia. Fora do corpo, ela tem uma energia. Dentro do corpo, ela tem outra. Ok? O nosso corpo, doutor Hermes, também produz água, tá? Então, às vezes, você tomou 2 litros d'água, mas o teu corpo produz água da própria comida. Ele mesmo produz. É uma máquina de produzir água. Eu estudei 6 meses com os maiores especialistas em água para falar o que eu estou falando agora. Eu não falo só porque eu estudei, eu vou nos especialistas. Agora eu vou botar babosa aqui de volta. Isso é um desperdício, babosa, botar aqui. Porque ela é gostosa. Eu trouxe um potinho para ti, doutor Hermes. Opa, e agora eu vou provar o que eu falei. Isso aqui eu tenho uma lâmpada, ó, que simula um liga e desliga. Ó, fechou? Forte, né? Nem olhar muito aí que a visão vai. Agora eu vou botar na água, porque se tu, por exemplo, estiver com um fio desencapado, botar um ambiente com água, leva choque, né? Leva choque. Ó. Acendeu? Acendeu. Acendeu. Você sabe por que está acendendo? Porque aqui tem mineral que está fazendo a condução elétrica entre negativo e positivo. Fechou? Posso botar na babosa? Tem certeza que eu posso, doutor Hermes? Eu só tô curioso. O senhor é médico, depois o pessoal vai ficar muito saudável, o senhor não vai ter consulta, hein? Vamos lá. O senhor é um médico top. Imagina. Ó, agora. Espera aí que eu vou sair aqui. Agora deu. Era aí, eu gosto de mostrar assim, quer ver? Para o pessoal entender. Vamos lá, ó. Clareou? Agora. Caramba, parece que é bem mais forte. Não, 10 vezes mais forte. Olha só. Ô, louco. Olha aí. Olha, bem mais forte. Não existe nada na Terra que conduza tanta energia do teu corpo quanto o suco da babosa. Todos os profissionais que têm conhecimento profundo de babosa tomam todo santo dia. Você sabe qual é um dos shots do Dr. Léo Ribeiro? Água, limão, 10 gotas de própolis, vinagre de maçã e um pouco de aloe vera. Eu posso complementar para ficar perfeito? É profundo isso aqui, doutor Hermes. Eu completaria que eu prescrevo, isso é prescrição minha também, dentro de consultório, eu acrescentaria também uma colher de chá de sal integral. Sal integral tem muitos minerais e tem um principal chamado iodo, que é um iodo bom na quantidade adequada para que estimular a função da tireoide. O hormônio já fala triiodotironina. Você não forma hormônios adequados da tireoide sem iodo. Sem iodo. E não vai subir tua pressão, não vai subir nada. É um dos melhores pré-treinos que existe e tudo mais. Mas, doutor Tiago, eu estou tirando como exemplo aquele do nosso último podcast, quando você falou que existia 2 marcas boas de iogurtes naturais, e as pessoas nos questionaram. Não vamos deixar a mensagem vazia, então. Ótimo. Não é fazendo merchandising, né? Mas como é que você recomendaria, então? Um shotzinho em jejum, aonde as pessoas conseguem encontrar a sua babosa, que tenho certeza que é de extrema qualidade, e, se possível, né, se puder falar a questão de valores e tudo mais, porque às vezes as pessoas acham assim, não, isso não é para mim, porque isso é tanto, entendeu? Já No fica caso, mais isso. palpável. Eu fiz uma babosa, doutor. Toda a minha loja natural, eu não fiz porque eu queria vender. Eu fiz porque não tem produto de qualidade como eu deveria ter. Tem bom e tem ruim. Essa babosa você consegue na minha loja de produtos naturais. Isso aqui é muito barato. Qualquer pessoa pode ter. Uma tampinha por dia é suficiente para limpar o organismo. Pode usar até a tampinha como medidor. Isso, mas ela vem uma tampinha já, um tá. medidorzinho. Essa aqui eu já Perfeito. aberta, tá? Produtos naturais Thiago Rocha, você encontra essa babosa. É uma babosa que eu mesmo tive que ir atrás de uma roça de babosa, onde lá fosse tudo orgânico. O que esterca a nossa babosa, a babosa de Thiago Rocha, a aloe vera de Thiago Rocha, são as angolistas e as cabras. Nossa. E o que limpa o terreno também são as angolistas e as cabras. Não tem contato nenhum, a não ser no cortar com a faca a colheita ali, tá? Angolistas é aquelas galinhas da Angola, né? Aquela galinha da Angola, tá? Então, eu acho que as pessoas têm que aprender a usar mais vitamina C,
os antioxidantes, usar a babosa, usar o carvão, porque nós estamos entre a era da desnutrição e a intoxicação. Estamos num momento crucial, que a gente tem que aprender a comer, tem que aprender a suplementar, buscar bons profissionais. O que é um bom profissional? Um bom profissional é aquele que tem frutos. Então, se você quer seguir alguém, veja o fruto. Se você quer consultar com alguém, veja um fruto. Se você não tem condição financeira, Deus criou tantas coisas boas para você se cuidar, né? E que você pode estar, a partir de hoje, se cuidando melhor. Reduz o consumo de alimentos processados e ultraprocessados. Você vai ver uma diferença completa na tua alimentação. Doutor Emerson, nosso tempo acabou, acredito, né? Tinha tanta coisa. Não é uma próxima, né? Mas é que é realmente uma aula estar contigo. Deus abençoe, né? É um prazer imenso. Já que tu não me deu o teu livro, né? Não, tu tem um mas livro, tu não me deu, mas eu tô trazendo meu livro, né, para ti. Obrigado. Mais um, ele já tem um, tá? Agora ele vai botar lá, vai dar de presente para alguém lá. Pode dar de presente. Esse livro aqui, doutor Emerson, eu ensino as pessoas a tratarem as doenças sem o uso de remédios químicos. Então, é bem prático, é para leigo. Esses dias alguém comprou, Tiago, mas é só isso, eu não acredito. Mas pode usar. Porque você queria o quê? Entendeu? É que a pessoa queria uma coisa complexa, né? Ele é simples, tá? Curas extraordinárias, inclusive aqui tem tratamento para colite, diverticulite, vai te ajudar na asma, vai te ajudar na bronquite. Esse livro, você tem que entender, é um livro de cabeceira. Tem 40 tratamentos práticos também. Febre alta, o que fazer na febre alta, tá? Febre, se tem em casa, não é doença. Febre é um remédio do corpo. O vírus vai viver de 37, 37,2, ele sobrevive. Quando ele aumenta um pouquinho para 37,5, 38, o teu corpo aumenta de febre, deixa ali. Porque ele vai matar tudo que está ali dentro que não presta. Vai matar esse vírus. Aí você vai lá tomar um antitérmico. Febre só se torna preocupante de 38,5 para frente. Mas mesmo assim, tu usa alguns recursos. O suco da laranja, que vai dar um aporte calórico de 140 calorias. Você vai perder bastante calor se ficar muito tempo com febre. Água, bastante água, hidratação. Vai mantendo. Ninguém vai ter uma febre de 39 para... Não existe isso aí. A febre vai devagarzinho. E aí, tu vai tomar o teu antitérmico, que tu sabe fazer em casa isso aí, e vai subindo mais, aí tu procura um pronto-socorro, procura o teu médico, enfim. Mas não te apavora com febre. Calma. Deixa ela ali. E eu ensino aqui como passar argila. E eu ensino como fazer chá também. Porque 90%, mais, né? Todo mundo aí toma hibisco de uma forma errada. Hibisco é um dos melhores remédios para emagrecimento da face da terra. Existem 8 chás que emagrecem. Qualquer dia eu venho falar sobre isso aqui. 8. Estudei meio ano o assunto. Nossa. 8. E um deles é o hibisco. Porém, hibisco é flor. Flor não se ferve, meu jovem, minha jovem. Em fitoterapia, caule, raiz, você ferve. Decocção. Flor, camomila, flor, hibisco, você faz infusão. Você coloca água quente em cima. Chá de digestão, todos, você tem que macerar. Boldo, figatil, macerar, esmagar. Então, eu ensino isso aqui, porque as pessoas às vezes tomam o chá e não funciona. Porque ela tem que saber como fazer. Isso aqui são técnicas que a gente tem. Isso aqui eu tenho um ótimo professor, chama-se Dr. Júlio. É um dos mais famosos em tratamentos de plantas no Brasil. Tudo que eu vou... Ele é o meu professor disso aqui, tá? Você deve até seguir ele, por sinal, que é o cara mais top em fitoterapia no Brasil hoje. Não só por fama, porque o cara é bom mesmo. Por exemplo, né, para o fruto. E esse livro está na internet, Curas Extraordinárias. Você digita lá. E esse aqui é do Dr. Emerson. Ele não me deu o dele, né? Muito obrigado. Mas eu estou dando o meu para ele. Vamos lá. Doutor Emerson, o seu livro está prometido aqui. Eu sei um pouquinho correndo de casa hoje, por causa das atribuições. E, infelizmente, eu esqueci, porque seria uma honra, né? Eu vejo você sempre tirando foto do teu livro com os famosos. Falei assim, agora eu vou tirar foto do meu livro com o famoso também. Né? Mas, e o que é mais legal de tudo, doutor Tiago, vou deixar claro para vocês que eu, como médico, eu não sou contra a alopatia. Quando necessário, prescrevo remédio. O remédio, né, Sim, ele tem a sua claro. posição, mas o que nós estamos discutindo aqui, que não é só remédio. Não adianta você tomar o melhor remédio do mundo se você não faz a base. E tem muita coisa que você conseguiria curar realmente com chás, com estilo de vida. A gente não Entendeu? quer sentir dor, né? Por isso que Exato. toma um remédio químico, né? Então, isso é de extrema importância. E meu livro vai exatamente de encontro com vários pontos que nós fomentamos aqui. O quê? Ele é dividido em algumas partes, porque o nome do livro é O Básico, ele não se negocia. Então, o primeiro princípio que eu discuto ali, sono. A necessidade do sono, mas higiene do sono, também ensino sobre
chás e fitoterápicos para melhorar a qualidade do sono. sono. Depois, gerenciamento do estresse, medidas como mindfulness, respiração profunda, chás e suplementos para melhorar o gerenciamento do estresse. Aí, outro princípio, comida de verdade. Outro princípio, atividade física, músculo, fomento sobre intestino e hormônios. Eu gostaria de fazer até um convite para ti, entendeu? Que talvez no futuro poderíamos conversar e unir força e conhecimento, e nós dois escrevemos um livro, uma segunda edição do Básico Você Negocia. Se Deus quiser. E pôr esses pontos todos aqui. Para encerrar, então, eu gostaria que você resumisse apenas uma mensagem, falar assim, apenas um conselho para você de casa. Deixaria uma mensagem para nós aí, para o nosso público. As doenças, eu deixo para os médicos e hospitais. Estão fazendo um bom trabalho, eu acredito. Mas da saúde, cuido eu. 5% da saúde depende do profissional de saúde. E de um bom profissional ainda. Ele vai te passar tudo direitinho. Mas mesmo que ele te passe, você tem que começar a fazer. Então não vá ao médico para nada. Não vá ao nutricionista para nada. Vai, mas vai para fazer o que ele te ensinou, porque senão o que adiantou? Você entendeu? Então, comece a valorizar o que se tem mais de importante, que é a tua saúde. Procure bons profissionais, pratique, né? E continue seguindo o Dr. Emerson. Eu acho que essa proposta, podcast de vocês, tanto teu quanto daquela menina, Nicole. Né, é um prazer para as pessoas poderem estar assistindo. Tá? Então, eu estou aqui sempre que puder. Muito obrigado pela oportunidade. Você em casa. Tá? Se o que eu passar em algum momento não for tão efetivo, ou o Dr. Emerson passar também às vezes falhar, a gente é falha. Você tem um médico dos médicos, você pode recorrer a qualquer momento. Então faça um tratamento, mas sempre ore primeiro. Diz, meu Deus, potencialize esse tratamento. Tenho certeza que Deus projetou para ti uma vida de cura, de felicidade e de muito mais saúde do que você está tendo agora. Quão honrado eu fico e grato por ter a oportunidade, né, dada por Deus, por ter esse pensamento de cuidar da saúde, está a sua presença, Dr. Tiago, porque não é somente sobre saúde, mas sobre também a saúde espiritual, que é de extrema importância. Já quero deixar o convite aqui, eu sei que você tem agendas, né, frequentemente em São Paulo, em programas, podcast, etc. e tal, mas quão possível seja, eu gostaria de fazer um podcast, eu e você e a Nicole, destinado somente a intestino. Benção, vamos. Tá? Todos os alimentos, o que o intestino realmente causa, entre outros. Combinado? Mas eu só venho com um objetivo, mas vocês também têm que me ensinar. Porque só eu ensino não tem graça. Não. Tá bom? Vai ser uma conversa de profissionais. Vai ser uma benção. Tá bem? Muito Deus obrigado abençoe. mais uma vez, viu? Deus abençoe, gente. Obrigado por tudo, tá? Até a próxima.